Olha, Valdete, tudo começou em 1997, na minha delegacia, a Delegacia dos Crimes Econômicos contra a Administração Pública, foi mobilizada para apurar um desvio de verbas públicas da Prefeitura de Itabuna, que na ocasião o prefeito acionou o Estado para poder fazer a apuração. Ele não tinha condições de pagar o funcionalismo público. O senhor Fernando Gomes era o prefeito, né? Na época, ele tinha recém assumido a prefeitura e não tinha como pagar o funcionalismo. Então ele acionou a Secretaria da Segurança, o Estado, o governo na época, né? E a delegacia em que eu trabalhava na época era uma delegacia especializada nesse assunto. Então formou-se uma força-tarefa e eu fui um dos componentes da força-tarefa. Eram delegados, eram auditores fiscais do Estado. Né? Isso foi em 1997. Eu fui convidado em julho de 97 até meados de setembro do mesmo ano. E no ano seguinte, em 1998, eu lendo os jornais, tinha notícia de que o jornalista, o dono do jornal, não sei se aquele era lá em Itabuna, né? Foi assassinado. Isso foi uns 2 a 3 meses depois que eu vi, através dos jornais, ver que eu era o assassino. O principal suspeito. O principal suspeito, o Dr. Gilson Prata, delegado de polícia, meu delegado na época, foi o mandante do crime. Então, na época, as informações é de que Gilson Prata, delegado titular da SECAP, era o mandante do crime de Manuel Leão. E eu era o executor. E o que o Gilson Prata, o delegado, dizia para você? Olha, eu na época, quando eu li os jornais, eu liguei para ele, avisando que o nosso nome estaria no jornal à tarde, né? Ele como mandante do assassinato do Manuel Leão, ele foi executor. Ele nem se importou, porque ele disse que tem problema político, lá que a gente mexeu com muita gente lá. Mas as matérias iam progredindo mais e mais, né? E saindo, um escândalo horrível, e os colegas dizendo, Mozart, se cuide que você é pequena, né? E é uma acusação muito forte. E eu sempre pedindo ao doutor Gilson para poder acionar, né? A fazer uma investigação, porque só tinha acusações. E nada de me chamar, até um certo, eu não sei mais ou menos no período, que veio o doutor Jacques Valois, o promotor de justiça de Itabuna, vieram me ouvir, né? Vieram me ouvir, terminou, meses após, novamente eles tinham novos fatos, e novamente eu fui ouvido. E foi encerrado, foi arquivado o processo, foi arquivado. Eu fiquei trabalhando, né? Isso foi em 1998 ainda. Quando foi em 2001, eu fiquei atônito com a preventiva. Abri uma preventiva, bateu uma preventiva em 2001, preventiva para mim, né? Fiquei, né, sem saber o que fazer. Arrumei um advogado, um amigo meu me arrumou um advogado. Né? E me apresentei à corregedoria, é o direito de todo policial. Me apresentei espontaneamente. Eu fiquei custodiado de dezembro a fevereiro, de dezembro de 2001 a fevereiro de 2002. Né? Aí consegui minha liberdade. Continuei trabalhando normalmente, e aí marcaram um júri, né? E quando, às vezes que eu fui em Itabuna para ser ouvido, e pressionando o juiz, doutor Marcos Bandeira, o doutor Marcos Bandeira dizia, eu não sei nem se havia júri essa pressão toda. O próprio juiz da época falando, né? E eu sei que marcaram esse júri para 26 de setembro de 2003. Eu saí de lá preso. Colocaram na corregedoria, né? E nesse período que eu fiquei, eles queriam me recambiar para Itabuna para me matarem.
para me assassinar, para exterminar com a minha vida. Né? Para acabar de vez com o o bode expiatório foi eu e acabou, senão. E rapaz, eu sei que atropelaram tudo. Eu perguntaram porque no dia do crime eu estava em Salvador, certo? Inclusive passaram por cima de escala de serviço, tudo, eu mostrei tudo, mas atropelaram tudo. Né? De maneira que eu fiquei preso de 27, saí 27 de setembro de 2003, fiquei até fevereiro de 2004. E consegui minha liberdade. Fiquei trabalhando normalmente, certo? Nada. Aí eu já estava lotado em Camaçari. Foi no dia... Na 18ª delegacia. No dia 28 de fevereiro de 2007, veio um mandado de prisão para mim. E até hoje eu estou preso. Aí fiquei na corregedoria, né? Me demitiram, meus salários cortaram quase 2 anos antes de me demitirem. E não te pagaram? Não pagaram nada. E a pressão do jornal de Itabuna, região, do filho do Marcel Leal. E eles diziam que quem seria o mandante? Quem seria o mandante foram quem desviou as verbas da prefeitura de Itabuna. Porque disse que estava devendo 56 mil de propaganda política, que acho que o senhor Manuel Leal tinha uma gráfica, né? E que o senhor Manuel Leal também foi indiciado no desvio de verbas públicas. Com o intuito de quê? Com o intuito de quê? Porque o que deviam ao senhor Manuel Leal pagou com isenção de impostos, alguns impostos. Está entendendo? Mas ficou devendo, né, alguma parte de confeccionar bandeirola, né? Santinhos, está entendendo? E o seu Manuel Leal, o que me contaram? E se não pagasse, que abrir a boca. Das irregularidades. Né? Manuel Leal era um dos investigados. Olha, eu quando eu trabalhei na Força Tarefa, entre julho e setembro de 2007, em 97, nós tinha uma equipe muito grande na Força Tarefa, eu era um integrante, então eu levava uma semana em Salvador, outra semana em Itabuna, revezava as equipes. E o seu Manuel Leal, ele foi inquirido a depois. Né? Eu não sei o conteúdo, mas ele foi inquirido, eu estou junto com ele. Com relação ao mandante, quem seria o mandante do crime de Manuel Leal, segundo as pessoas que te encontraram e relataram a você? Quem desviou a verba da prefeitura de Itabuna. Quem foi que desviou? O que foi apurado foi Geraldo Simões, deputado federal. Agora você está cobrando do governador a reabertura do caso. Mesmo ele sendo aliado do PT de Geraldo Simões, eu quero que ele reabra o caso, que a verdade vai aparecer. Muitas e muitas coisas vão aparecer. Os verdadeiros assassinos mandantes estão já junto com a família do senhor Manuel Leal. E a alma dele está peneirando. E não está em paz. Seu Marcel Leal, divulgue quem são os verdadeiros assassinos mandantes. Você sabe. Você sempre, né, na internet ou velho que você vai denunciar, você nunca denunciou. Você só denunciou que vocês receberam 1,5 milhão de herança de seu pai e que era a quantidade de inimigos. Quer dizer, terminou somente em Mozart? 100 mil do Estado que recebeu. Seu pai, a vida do seu pai valia 100 mil reais? Não. Falando nesse valor, até a gente pode fazer um parênteses nisso. 100 mil reais foi pago ao radialista Manuel Leal. E quantas pessoas outras mais foram assassinadas? Não receberam nada. Pelo Estado e não receberam nada. Correspondências que foram enviadas para diversas autoridades, inclusive da imprensa falada, escrita e televisada, e muita gente se calou.
Está, e eu tenho provas disso. Eu tenho provas disso. Mozart, só você se mobilizou. Foi bom você tocando aí nessa questão da imprensa. Você teve conhecimento, até porque você acha que você deve ter conhecimento, da oitiva de Gilson Prata, o delegado Gilson Prata, e na oportunidade, um famoso repórter procurou o Gilson Prata para denunciar o Manuel Leal. Esse rapaz, esse repórter, ele procurou alguma vez a você para ouvir a sua versão dos fatos? Não. Olha só. Na época da apuração dos verbas públicas, a TV Bahia foi que fez toda a cobertura. Você sabe quem foi o repórter da TV Bahia? Sim. Zé Raimundo. A equipe dele toda estava conosco, né? Inclusive na prisão de Jacó, com agentes fiscais, e cobrou 8 mil por cada um, né? E eles deram fuga mesmo. Foi na época que nós intensificamos as buscas contra Jacó, não em Figueiredo. Esse Figueiredo é que me acusou de eu estar na porta do jornalista no dia do crime. Começou as acusações contra mim. E o Jacó Bittar e esse Figueiredo, o que eles eram lá em Itabuna? Eles eram agentes públicos, os verdadeiros X9, mas tinham total autonomia. Eles andavam armados? Armados, prendiam, saltavam e faziam tudo. Inclusive esse Jacó, ele fez o concurso da polícia e passou, ele e o filho. Devido às andanças dele, eles foram excluídos. Você sabia que o Zé Raimundo, ele foi citado na oitiva do Dr. Gilson Prata? Não sei não. Não tenho ciência. E que ele, junto com um tal de diretor da TV Santa Cruz, houve esse lance. Denunciava o jornalista. O jornalista Manuel Leal, isso mesmo. chamando, adjetivando as qualidades desse jornalista como charlatão. Mas isso é público e notório, tá bom? Público e notório, todo mundo sabe disso. Muita coisa, eu sei. Eu quero que reabra o caso, somente isso, né? O seu Tomás também, quando estava preso comigo, ele tem uma gama de documentos, né? E de revelações. Assassinaram 2 filhos dele através do próprio advogado dele. O advogado dele não teve o que fazer. Depois de 5 anos, Valdélio, depois de 5 anos, ele mobilizou uma mulher que disse que tinha me reconhecido através de uma foto de jornais, quando eu fui depor em Itabuna, me reconhecer como sendo o homem que atirou em Manuel Leal. Depois esse mesmo advogado, o Rogério Andrade, foi me visitar na corregedoria por 2 oportunidades. E o que ele dizia a você? Ele disse para mim que a mulher realmente foi, mas não tinha certeza que era eu, que parecia comigo. Mesmo assim, ela testemunhou. E ele se prontificou a viajar para Itabuna, tomou R$ 1.500 na minha mão, na mão da minha família, certo? Para Itabuna pegar a mulher para levar na corregedoria e no Ministério Público. E ele voltou? E nada, rapaz, foi um charlatão, meu irmão. Ele desapareceu? Desapareceu. E depois que no ano passado, quando eu fui recambiado para a penitenciária, que o velho me falou que era o advogado dele. E que foi ele que arrumou a tal da Joelma Alves para poder depor contra mim. E que ele, se ele não defendesse, se ele não no júri, o velho não fosse absolvido, que ele rasgaria a carteira da OAB dele. O tal do Rogério Oliveira Andrade. Então tem ainda muita coisa. Tem muita coisa. Seu governador, pelo amor de Deus, né? A justiça. Só apelo agora. Né? A justiça em geral, né? Os promotores. Né? Vou pedir para você fazer um apelo para as autoridades desse estado. É que reabra o caso. Escute e reabra o caso. Eu vou deixar que você faça esse apelo. Eu só quero que reabra o caso. Somente isso. Eu não quero nada, não quero indenização, né? Eu quero reaver, né? A minha função policial, me aposentar e acabou-se. Tenho direito de resposta, não põe o meu nome, né? E a minha dignidade, porque em evidência, o meu caráter está em evidência até hoje. Onde eu chego, eu sou bem chegado. As pessoas sempre, né, se confraternizam comigo. Pô, Mozart, teve que acontecer isso, mas Deus permitiu, tudo bem. Deus está permitindo agora que venha reaver o caso, né? Venha à tona o caso. E que a sociedade baiana e brasileira, a imprensa em geral, venha saber os assassinos dos jornalistas,
que não sou eu.